Lembrando que os livros textos usados nessa aula de Geometria Analítica foram Geometria Analítica do Alfredo Stembruch e do Paulo Interli e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo. Se eu falei no slide anterior que a gente tem uma condição de paralelismo entre dois vetores, a gente também vai estabelecer uma condição de perpendicularidade entre dois vetores, ou seja, quando dois vetores vão ter ângulos de 90 graus, né? Então aqui você tem os vetores U e V, quando que eles vão ter ângulos de 90 graus. Bom, esse teorema me diz que os vetores U e V são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre eles é zero. Tá? E uma demonstração desse teorema pode ser feita rapidamente, nós vamos fazer ela aqui. Como U e V são perpendiculares, então, pelo que a gente viu nas propriedades anteriores, pelo teorema de Pitágoras, a desigualdade triangular se resume a uma igualdade. Tá? E dela, eu posso observar o seguinte: como a norma provém do produto escalar, então a norma ao quadrado é o produto escalar de U mais V com U mais V. Que na hora que eu expandir, isso vai ser produto escalar de U com U, mais produto escalar de U com V, mais produto escalar de V com U, né, mais o produto escalar de V com V. Aqui, como o produto escalar ele é comutativo, é 2 vezes o escalar V. Aqui, pela propriedade, né, como a norma provém do produto escalar, então isso aqui é a norma de U ao quadrado. Pelo mesmo motivo, esse daqui é a norma de V ao quadrado. Então nós temos essa igualdade. Tudo bem? Dá uma limpadinha aqui para a gente continuar. Com isso, então, eu consigo falar que esse segundo termo, por ser igual à norma ao quadrado de U mais V, é igual a esse outro termo, né? Bom, termos iguais em lados opostos da igualdade, eu posso simplificar. Sobramos apenas, então, que 2 vezes o produto escalar de U com V é zero. Logo, o produto escalar de U com V tem que ser zero. Então, ó, demonstramos a primeira parte do teorema, que a gente chama de ida, né? Se os vetores U e V são perpendiculares, então o produto escalar entre eles é zero. Agora a gente precisa demonstrar a volta, né? Se o produto escalar entre U e V é zero, então os vetores são perpendiculares. Como que a gente vai fazer isso? Ora, de uma maneira bem simples. Se o produto escalar entre U e V é zero, então o ângulo entre esses dois vetores satisfaz a condição, né, do nosso primeiro teorema, teorema que define lá o ângulo entre dois vetores. Se o produto escalar é zero, então esse produto de normas com o cosseno do ângulo também tem que ser zero. Se um deles tiver a norma igual a zero, então um deles tem que ser o vetor nulo. Logo, a gente já teria demonstração, porque o vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor, certo? Bom, supondo então que elas são diferentes de zero, para eu não ter o vetor nulo na jogada, então nenhum deles vai poder ser o vetor nulo, e nós ainda teremos que o cosseno de θ é zero. Tá? Então aqui, se você tiver uma das normas ou as duas iguais a zero, então o vetor que tem norma igual a zero é o vetor nulo, logo ele é ortogonal a qualquer um dos dois. Demonstrei. Se as normas forem diferentes de zero, então nenhum deles pode ser o vetor nulo, sobra para o cosseno de θ ser zero. Se o cosseno de θ é zero, significa que o ângulo então é π sobre 2. Lembrando que aqui eu não preciso me preocupar com a periodicidade do cosseno, porque o ângulo entre dois vetores está limitado entre 0 e π. Então ele só pode ser π sobre 2, que é o ângulo reto, que garante a perpendicularidade dos vetores U e V. Então demonstramos agora a volta. Então, demonstrado tanto o ida quanto volta, demonstramos aí o nosso teorema. Então era isso que eu tinha para falar. Se você gostou da nossa aula, então apoie nesse nosso projeto. Como que você pode fazer esse apoio? Curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix tá essa daí. Na descrição você encontra os links para todos os artigos que a gente usou para essa aula, todos os livros que a gente usou para essa aula e foram citados nessa aula. Tá? Então era isso que eu queria falar. Próxima aula agora, retas, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Abraços.